Olá pessoal, tudo bom? Hoje a professora Aline, essa semana, ela está trazendo uma continuação do conteúdo sobre como teria originado a vida na Terra. Nós vamos falar sobre a teoria moderna, que abrange duas ideias. A panspermia cósmica, que ela teria sido originada em outro planeta e chegado através de meteoritos na face da Terra, e a evolução molecular, que esses compostos orgânicos eles foram se originando, foram se agrupando e foram se autoduplicando. A hipótese de Oparin e Haldane ela é conhecida como evolução química. Como que ela acontece? Eram hipóteses muito semelhantes. O primeiro ser vivo seriam moléculas orgânicas que teriam se formado na atmosfera primitiva. Depois, nos mares, as substâncias inorgânicas. Nessa atmosfera primitiva existiam que gases? Metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, tá? Então seria basicamente a composição da atmosfera primitiva. Essa atmosfera primitiva, esses gases estariam todos dispersos nessa atmosfera, fazendo com que ocorressem as mudanças dentro dessas águas, desses lagos primitivos, tá? Basicamente, graças ao funcionamento ou à movimentação ativa da atividade vulcânica e das descargas elétricas, é que teve a formação de novas moléculas, novas estruturas, substâncias orgânicas, tá? Quando nós falamos desse caminho, dessas etapas, eu tinha só uma atmosfera que não tinha ainda vida, não tinha nenhuma modificação. Eu comecei a ter o surgimento de moléculas simples com a radiação e com a alteração da temperatura da água, porque essas partículas caíram dentro da água. Formada as moléculas mais complexas, com o Sol dentro dessa água, teve a formação dos primeiros seres vivos, que seriam unicelulares, tá? E depois, com a obtenção de energia pelos seres vivos através do Sol, apareceram os seres fotossintetizantes, animais e seres vivos mais complexos, até chegar nos indivíduos pluricelulares. Formação do caldo nutritivo. Descarga elétrica e atividade vulcânica mandam substâncias para dentro desse mar quente, e esse mar quente começa a alterar essa composição até formar as moléculas orgânicas e os caldos nutritivos. A hipótese de evolução gradual dos sistemas químicos, ela acontece da seguinte maneira: eu tenho a componente da atmosfera primitiva, esse componente sofre influência dos raios ultravioleta e das descargas elétricas, formam moléculas orgânicas simples na atmosfera. Essas moléculas simples são arrastadas para dentro desses mares primitivos. Esses mares eles estão extremamente quentes e formam moléculas mais complexas. Aí eles vão alterando e vão se agrupando. Altera-se a acidez do meio, propicia a formação de aglomerados proteicos chamados coacervados. Atenção a esses coacervados, que eles podem estar sendo considerados os primeiros seres vivos. Ocorrem inúmeras reações químicas e eles apresentam a capacidade de reprodução, tá? Quando nós falamos desses coacervados, esses coacervados eles são moléculas proteicas circundadas por uma camada de água que possivelmente seriam as formas mais próximas dos primeiros seres vivos. Stanley Miller, ele recriou provavelmente a atmosfera primitiva, e essa atmosfera primitiva ele tinha metano, amônia, hidrogênio e água. Ele submeteu dentro de laboratório a descargas elétricas durante uma semana e ele encontrou posteriormente aminoácidos diluídos nesse líquido. Então ele pôde observar que, passado um tempo, ele conseguiu observar
o aparecimento de aminoácidos que seriam estruturas mais simples dentro desse líquido, depois de ter sido exposto ao sol, exposto à descarga elétrica, dentro desse líquido apareceu. Bom, o experimento de Stanley Miller, ele simulou as condições da Terra primitiva e ele introduziu os componentes que estariam naquela época na atmosfera. Quais seriam? Metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Então ele foi liberando e misturando ao longo desse procedimento como um todo, ao longo de quase uma semana, e ele pôde observar ao final que teve o aparecimento de aminoácidos que seriam as possíveis formas de vida primitiva. Ele colocou esses 4 elementos químicos, deu a descarga elétrica, foi feito o depósito, a água contendo os compostos orgânicos, ela foi acumulada e depois ela foi liberada na forma de vapor. Acredita-se basicamente que a composição da atmosfera ela era diferente do que acreditava o Parin. Ela teria CO, CO2, H2 e N2 e vapor de água. Não haveria então metano nem amônia e as fontes de carbono seriam dentro do gás carbônico e do dióxido de carbono. Com relação a isso, nós temos a evolução dos processos energéticos dentro de 2 hipóteses. A hipótese heterotrófica, que a fonte de alimento desses seres seria constituída de moléculas que se acumulavam nos mares primitivos, e a hipótese autotrófica, que eles produziam seu próprio alimento a partir da energia liberada das reações químicas. A PRO, ela vai estar encaminhando essa semana uma lista de exercícios relacionadas para estar dando mais um aprofundamento sobre esse conteúdo, e vocês vão estar fazendo também algumas pesquisas pequenas para vocês estarem aprofundando no conhecimento. Qualquer coisa para eu estar à disposição, é só me procurar no WhatsApp, no privado, ok? Um beijo e se cuidem, por favor. Beijão!